Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Vamos orar juntos, nossos corações unidos. Fazendo subir, Mestre, nossos pequenos corações até o teu, para dele continuar a receber os eflúvios, as emanações, as vibrações, as energias e as bênçãos por sobre todos nós, por sobre a humanidade e, neste instante, por sobre a nossa querida reunião no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Rogamos neste instante também, Mestre, um envolvimento muito especial em torno do nosso querido César Reis, nosso amigo, nosso irmão, que está se recuperando, em breve estará de novo conosco, e agora nós todos enviamos a ele as nossas melhores, mais afetuosas vibrações por intermédio do teu coração, Mestre querido. Dele também te rogamos fazer verter por sobre o nosso querido convidado muito especial, nosso André Luiz Peixinho, que vai nos oferecer hoje uma linda tarde de estudos. Que a paz, tua paz, Mestre, a tua luz possam estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos agora receber o nosso querido André Luiz Peixinho, que é, na verdade, vou ler o currículo deles, depois nós repomos o tempo, tá? Graduado em Medicina, Filosofia e Psicologia, com especialização em Clínica Médica, Psicologia Clínica e Terapia Regressiva a Vivências Passadas. Tem mestrado em Medicina e doutorado em Educação. É professor titular de Saúde da Família da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e professor assistente 4 da Faculdade de Medicina da Bahia. É presidente do Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Estado da Bahia, fundador da Sociedade Olon e coordenador do seu Centro de Decisão, uma ONG, que trabalha com projetos universitários em comunidades objetivando construir a consciência de ser espírito nas graduações e nas populações assistidas. É supervisor de pós-graduação dos cursos do Instituto Jungiano da Bahia e do Instituto Olon. Tem 2 livros publicados, A Face Eterna do Ser e As Bem-aventuranças e Outras Estesias. André Luiz Peixinho, muito obrigada por estar conosco. Sobretudo, nós achamos que é ótimo ele ser nosso amigo e estar conosco. Seja bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Nádia, por essa acolhida. E de volta, estamos juntos mais uma vez, segunda, sábado. De sábado, porque estivemos lá num lindíssimo congresso, 19º Congresso Espírita da Bahia, organizado pela Federação Espírita da Bahia, presidida pelo nosso querido André. Vamos lá, André. Bom, então vamos conversar, não é isso? Filosofar é conversar. O tema, desculpe, o tema de todos conhecido é epistemologia espírita. Se alguém não estiver inteirado do significado de epistemologia, você já começa aí explicando, tá bom? Isso. Então, a nossa pergunta para essa conversa, esse colóquio, esse encontro, é basicamente o que é mesmo o espiritismo em termos de conhecimento, em primeiro lugar. Em segundo, o fato dele ser do jeito que é, que consequências práticas podemos inferir ou traduzir isso na nossa ação em termos de movimento espírita. Então, o termo é pomposo, eu acho interessante, os filósofos são pouco conhecidos nos seus termos. Epistemologia, quantas pessoas já ouviram falar nesse nome? Né? Se a gente dissesse filosofia da ciência, talvez alguns estivessem mais próximos. Mas o que a gente vai querer saber é, fundamentalmente, sobre qual é a natureza do conhecimento espírita, a natureza do saber espírita. Essa é a nossa ideia
aqui referida. Mas para saber a natureza do conhecimento espírita, é preciso sempre ter algum tipo de contexto histórico, social, e que tipo de pensamento, de reflexão sobre esta temática estava presente, né, na época em que ele foi construído, pelo menos na sua base central, que é o Espiritismo é uma criação, a palavra, inclusive, de Allan Kardec, né? O que é que nós notamos? Depois de ouvir, de ler, de passear por aí pela literatura espírita, notamos que, como existem diferentes olhares, também existem diferentes resultados sobre a interpretação da natureza do conhecimento espírita, né? Isso, para mim, me parece claro. Nós vemos, por exemplo, a primeira grande definição direta e objetiva está em O que é o Espiritismo, um texto que Kardec publicou provavelmente em 1858, 59, e ele é muito claro: é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Ele chamou a atenção sobre uma palavra-chave, ciência, né? Mas logo a seguir, na segunda edição do Livro dos Espíritos, ele colocou na capa filosofia espiritualista. O que é que tem a ver ciência com filosofia espiritualista? Ciência não é ciência e filosofia não é filosofia? Que interfaces existem entre as mesmas? Mas mais adiante ele escreveu um texto chamado A Aliança da Ciência com a Religião. Claro que no pensamento espírita. E o que é que ele vai dizer sobre religião? É claro que existem outros textos sobre religião, em que ele diz o que não é e diz o que é ou deve ser, né? O que não é, em termos de religião, fica claro que é uma religião que se estrutura com base em princípios inalteráveis, chamados dogmáticos, que são revelados e que cria uma maneira social de se expressar através de rituais, de cultos e de autoridades formais. Ele diz: isso não é espiritismo, isso não é religião no espiritismo. Mas quando se fala em laço que une as pessoas e que busca uma lei da adoração, esse outro sentido aí é diferente, né? Para mostrar que a palavra religião é polissêmica, como também a de ciência, a filosofia idem, polissêmica, porque pode explicitar diferentes significados. O que, aliás, é uma preocupação no Livro dos Espíritos, com a palavra, por exemplo, alma, alma do mundo, alma disso, alma daquilo. A palavra alma também é polissêmica. Mas aí nós já vimos que ele tem três inserções, digamos assim, culturais bem significativas. Por outro lado, quando você folheia obras póstumas, que não foi ele que publicou, mas são escritos atribuídos a ele, nós vamos encontrar estudos sobre arte. A evolução da arte, o pensamento espírita sobre a arte, e na Revista Espírita, entrevistas sobre a arte, inclusive vendo arte em outros mundos, artes plásticas, desenhos, pinturas. Ele queria criar um museu de pintura mediúnica, e ele descreve uma evolução da arte e uma concepção de belo. O que é que o Espiritismo tem a ver com arte? Essa é uma quarta pergunta. Por que é que nós estamos falando desse jeito? Porque quando a gente remonta o século XIX e ainda hoje, nós vemos que ele tinha alcançado o auge do que Ken Wilber um dia chamou de a diferenciação das esferas de saber, ou esferas culturais. O que é isso? Agora, cada um dos chamados saberes estruturantes que a humanidade construiu tem identidade própria, né? Claramente definida. Ciência, ciência; filosofia, filosofia; religião, religião; e arte, arte. Os quatro grandes, como eram chamados então. Cada uma se ocupa, pelo menos, de um olhar específico, tem um objeto de estudo, tem a sua própria metodologia, tem a sua comunidade organizadora, sistematizadora desse, e tem os seus hábitos que decorrem dessa convivência. É para isso que se faz esses empreendimentos chamados, todos eles, sociais, né? É assim que se estrutura. Então, já temos
4 grandes áreas bem definidas. Isso nem sempre foi assim, nem sempre, historicamente não. A caracterização dessas 4 áreas dependeu muito dos movimentos da Renascença, aquele período de brilhantismo tremendo nas artes, nas ciências, até nas viagens, nas navegações, e que fez emergir uma concepção típica de ciência, né, que tem características próprias da época que reverberam na atualidade. Quando Kardec chega, ele está acostumado, na sua cultura, em Verdun, na própria Paris, a viver com uma ciência que é chamada empírico-racionalista, né? Basicamente. Por que empírico? Eu acho interessante que é uma das poucas vezes que ingleses e franceses se entendem muito bem, ou pelo menos os historiadores fizeram-nos ser entendidos. Toda a tradição inglesa, que vem bem antiga, que passa por John Locke, por Berkeley, por David Hume, por aí vai, eles vão dizer o seguinte: olha, conhecimento é aquilo que o sensório capta, e tudo vem da experiência com este mundo exterior que está aí. Isso é empirismo. Não é o empirismo popular que a gente diz, fulano é muito empírico. É até o contrário, empírico é aquele que não testou. Aqui não, empirismo é o teste da experiência, né? É o que vale a experiência. Isso é empírico, né? Que vai ser bem trabalhado por Newton, Isaac Newton, daí se dizer que emerge um paradigma newtoniano, que vai fluir na astronomia de Laplace, que chega ao século de Kardec. Essa é a viagem do empírico, em várias nuances, que a gente poderia ver outros personagens, mas esses parece que são bem claros. Vá para a experiência é algo sensorial, que é representada na consciência pela razão, é bom lembrar, e a razão interpreta e codifica em leis, teorias e por aí vai. Do outro lado está a França, né, representada por seu matemático filósofo, René Descartes, que, segundo alguns, teve uma vida muito especial, a começar pelo fato de que nunca precisou trabalhar, herdou, né? Então ele podia ficar procurando a profissão e descobriu que a única profissão realmente importante era de filósofo, só que autossustentado por ele mesmo. É basicamente isso. E ele vai fazer as suas meditações, as suas reflexões, vai trazer algo que, de certa forma, é da ordem da interioridade das pessoas, dos entes de razão. Porque ele vai dizer que a grande questão é trabalhar com o pensamento. Não é com empirismo, olhar externo, é com o seu próprio olhar, sua própria consciência. Daí ele dizer que podia duvidar de tudo, menos duvidar que estava duvidando. Leia-se, pensando. E aí é que emerge a sua noção, que é eminentemente matemática e dedutiva. Então, ele vai construir um modelo de pensamento, todo ele centrado na razão em primeiro lugar. Até porque ele dizia, os sentidos são muito enganadores. Ele estava numa época em que a Terra estava deixando de ser plana para ser redonda. E ele disse, nos enganaram, os sentidos nos enganaram 2.000 anos, 2.500 anos. O Sol não está mais girando em torno da Terra, já sabia disso desde Nicolau Copérnico, agora é o contrário, fomos enganados. Então, os sentidos não são confiáveis. E aí introduz a razão desta forma. Só que ele faz de uma maneira a dar substância ao pensamento, daí a noção de substância res cogitans, né? Isto é o pensar, isso tem existência própria, separado do resistência, que é a matéria, o espaço, tudo que está no espaço. Esses dois se encontram. Eu não sei como é que se deu esse casamento, mas parece que houve um acoplamento e eles construíram uma bela história de descobertas, de previsões, de leis, de regras, que vai resultar no conhecimento tecnológico e na filosofia de Augusto Comte, que é o positivismo. O que é que ele vai dizer? O que interessa é o conhecimento científico. Este é o positivo. E qual é o método? É esse o método. Experiência
pensamento hipotético, dedução da coerência dele, retorna para a experiência, para a verificação, e aí se cria esse clima de produção do saber nessa área. Qual é o universo possível? O universo sensorial, está muito claro. Qual é o espaço onde isso acontece? O espaço euclidiano descrito há 2000 havaianos, né? Aquela geometria clássica euclidiana. Tudo que é possível é isso aí. Ora, mas isso deu uma integração entre o mundo supralunar, né, e o mundo terrestre. A gravitação é universal. Ora, isso é um sucesso tremendo. E daí se derivam uma série de possibilidades. Possibilidades práticas, técnicas, que vai gerando conhecimento, vai gerando trabalho. A ciência, então, virou uma esfera cultural relevante nesse período, né? Aliás, antecipo por isso que ela ficou tão hegemônica que Kardec disse: o espiritismo é uma ciência. Por quê? Porque fora da ciência, na época de Kardec, não tinha muito prestígio, não tinha validação. Essa é a ideia-chave que faz com que, além do poder ser empírico racionalista naquela época, era que a ciência estava no auge do sucesso. Em 1850, um cientista disse que, com mais de 50 anos, todos os segredos do universo estariam desvendados e só restaria à humanidade deleitar-se com a sua sabedoria e entrar no século XX, o século da felicidade humana. Bom, eu não quero dizer nada do que foi o século XX, que foi o maior desastre de relações humanas que a humanidade já viu. Mas ele achava que com a ciência resolvendo todos os problemas, isso estaria encaminhado da forma mais adequada possível. Não se pode separar a construção de um pensamento da sua época. Mas nesse ínterim, a filosofia continuava. O próprio Descartes é filósofo, embora seja pai da ciência moderna, é também filósofo. Suas meditações cartesianas. Ele cria, inclusive, filosofia da ciência, o discurso do método. E aí chama a atenção como o método é fragmentador, como ele dizia. É preciso dividir em partes para fazer análises. Lise, quebra. Aprendizagem, Ana, quer dizer, através de conhecimento, através de quebras. E isso pegou, mas de tal forma que nós criamos o laboratório de análises clínicas na medicina, nós criamos a psicanálise, que é uma fragmentação da psique, repare, psicanálise, fragmentação da psique, e criamos as especializações, divida em partes menores. Só em medicina na Bahia, no Brasil, são 60 especializações, mais 40 subespecialidades e mais não sei quantos subsetores. Fragmentamos tudo. Eu exemplifico. Encontrei um colega e perguntei como vai a oftalmologia, 10 anos que não via. E ele virou para mim: eu sou retinólogo. Eu, hã? Retinólogo. Eu que às vezes perco um amigo, mas não perco a piada, virei e disse: do olho direito ou do olho esquerdo? Como quem não diz nada. Se ele era especialista de qual dos olhos? Mas isso não nasce à toa, nasce pelo sucesso da análise. Foi bem sucedida no campo sensorial, na produção do conhecimento nessas áreas, foi muito bem sucedida, ninguém vai dizer que não valeu a pena. O problema é, como disse um dos filósofos, se eu não me engano, o Bertrand Russell, de tanto saber cada vez mais sobre cada vez menos, cada vez mais conhecimento sobre partes menores, vai chegar o dia que a gente saberá tudo sobre coisa alguma. É o paradoxo da construção do pensamento nessa linha. Mas é isso que domina o século XIX, esse modo de fazer ciência, que é ciência analítica, que é quantitativa e que tem uma linguagem para traduzir o pensamento, que é a matemática. Eu pergunto aos meus alunos: por que vocês têm notas? Ah, professor, para avaliar se a gente aprendeu. No Detran, quando se tirou a carteira de motorista, pelo menos no passado, a sua prática teve que nota? Ele disse: nenhuma. Ou você é aprovado ou não é aprovado. Acabou. Disse: pois é, por que será que na universidade tem nota? Não sabe. Digo: é porque Galileu disse que era para ter notas. Como? Claro, quando ele disse que o que valia era o mensurável e que tinha que quantificar tudo, e isso virou uma espécie de
moldura para todo saber, vocês agora estão só vivendo a experiência que Galileu traçou para a física. Tudo tem que ser quantificado. E em medicina piorou, porque você chega num consultório e aí pergunta se ele... Você informa, estou sentindo uma dor. E o médico lhe pergunta, uma escala de 0 a 10, dá quanto? Por que dá quanto? Porque a quantificação é a alma da ciência contemporânea ainda, em larga escala, está mudando. Então, é esse o mundo de ciência. Mas a filosofia vinha, Descartes começou, nós vamos ver que Malebranche, Spinoza, Leibniz, com o seu melhor dos mundos possíveis, né? Muito interessante o modo como ele pensa as mônadas, está filosofando sobre a natureza do ser, que é a ontologia, a cosmologia pensada, como é que se interage com a matéria, o espírito, essas coisas todas são pensadas, a filosofia continua. E ela chega ao auge no espírito de sistema, como diriam alguns, que passou a ser criticado no século XIX. Kardec, inclusive, diz, cuidado com o espírito de sistema. Por quê? Porque ele era só especulativo. E aí aparece Hegel, que para mim é o máximo da especulação do espírito. Passou por Kant, aquele pensador de Königsberg, e lá esteve ele criticando a razão cartesiana, de certa forma, fazendo uma reflexão mais profunda do que o próprio Descartes. E isso chega, então, com Hegel, que vai ser visto como um indivíduo que viajou demais na imaginação e tirou os pés do chão. É o que Marx vai dizer, o mestre colocou de cabeça para baixo a dialética. Eu vou botar agora no lugar certo. O que importa não é o espírito, é a matéria. E aí você configura uma filosofia que vem toda com a tradição do espírito, e a predominância da filosofia no tempo de Kardec vai ser caminhar para a matéria. Teve ajuda dos iluministas, isso, os franceses teve muita ajuda. Por quê? Porque os iluministas construíram uma ideia-chave, que era a noção de que a razão é que devia valer. E as religiões chamadas positivas, reveladas, não valiam. O que ia valer realmente era a razão. O que se pudesse dizer de Deus através da razão, valia. Mas só que, aos poucos, nem isso foi ficando, porque alguns dos pensadores iluministas foram levando para o materialismo mais extremo, né? E isso vai permear a história do século XIX. Mas é filosofia, está se filosofando de alguma sorte. Nem todos corroboraram essa ideia, mas uma larga escala estava ali. Claro que já apareceu no século XIX, Kierkegaard e a sua volta a um pensamento interior mais profundo. Apareceu o Maine de Bihance, que se pronuncia assim, para falar de espiritualismo, mas não espiritualismo que tem alguma coisa a ver com sobrevivência à morte corporal clássica, como nós conhecemos na literatura anímico-mediúnica de todos os povos. Não é bem isso. Mas vai aparecer, já tinha aparecido um Pascal, dizendo que as razões do coração decidem muito mais. Já existia uma figura altamente controversa, Jean-Jacques Rousseau, que uns dizem que ele era iluminista e não iluminista ao mesmo tempo. Eu digo, esse aqui é o bom. Esse consegue confundir os contra e os a favor. E Rousseau parece que era a favor da razão, né? Iluminismo, mas contra o modelo iluminista. Ele chegou a dizer, foi a cultura, a arte, que transformou o homem nesse sujeito que ele é. Ele é um bom ser ao nascer, antes da civilização. A civilização é que fez isso, né? Mas a razão vai ser necessária para administrar a vontade geral, como ele escreve nos seus livros, né? O Contrato Social, Emílio. Essa vontade geral tem que ser racional. Ele admitia isso. Então, ele dividia. Então, de qualquer forma, a filosofia está aí, mas não está com o mesmo prestígio da ciência. E o que aconteceu com a religião nesse período? Primeiro, ela perdeu o grande prestígio da Idade Média, porque ela controlava tudo, a teologia, o pensamento científico tem que ser subordinado ao teológico, a razão devia ser subordinada à fé, devia ser um auxílio meramente da fé que estava funcionando. Aquela noção de escolástica que chega ao ápice no século XII, XIII, talvez, com Tomás de Aquino, ela perde prestígio e vem a reforma, a contra-reforma,
a protestante, depois a antiprotestante, e explodem várias alternativas de pensamento sobre religião. Mas ela viveu todo um confronto com o anticlericalismo da França, né, dos iluministas, e com a noção que a ciência estava derrubando todos os mitos que a religião tinha posto para contar a história da humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ver como isso afeta a produção do conhecimento espírita. Então, domina o materialismo, a religião está empobrecida, e eu me recordo de um texto que dizia que a religião foi uma brilhante ideia dos de sempre exploradores do povo. Como? Criar uma tese de um tal de pecado original, né? Todo mundo ficou pecador, todo mundo ficou devedor, e aí eles criaram um pedágio que eles recebem para o indivíduo e para o reino dos céus. Quer dizer, era considerada a turma religiosa como aqueles que eram parasitas da sociedade, que viviam às custas do esforço do povo, inventando um mito, que é uma história, né, para poder todos terem que pagar a conta pelo tal do pedágio, que são os rituais vivenciados na época, que tinham preço. Era assim que era visto na época da Revolução Francesa. Me lembro que tiraram até o calendário gregoriano, mudaram para nomes, os meses mudaram. Por quê? Porque era para tirar tudo que fosse de religioso. Mas a Revolução Francesa não durou muito na sua estrutura geral. E a arte seguia caminhos mais autônomos, mas pouco valorizados. A não ser por uma figura como Nietzsche, que dizia que a arte, em especial a música, era o caminho da plena realização humana. Agora, Nietzsche é um verdadeiro iconoclasta, né? Porque ele vai dizer que a religião cristã, principalmente, que era a que ele mais viveu, né, era uma invenção de um epiléptico chamado Paulo de Tarso, São Paulo, né, doente mental, segundo ele, que criou aquela estrutura toda e valorizou as virtudes do covarde. Paciência, resignação, aceitação do sofrimento. Isso não era próprio do homem que se autorrealizava, o chamado super-homem dele. Então, dele, que eu li, só salvou Jesus Cristo. Diz que era o único autêntico. Mas Jesus Cristo não criou nada do que Paulo teria criado e seria o responsável pela criação do cristianismo e, posteriormente, seu derivado, que era o catolicismo. Também ia dizer que Sócrates e Platão, Nietzsche fala assim, foram os desvirtuadores da filosofia. Ele gostava era de Heráclito e dos pré-socráticos. E por aí vai. Era o único que defendia a arte como a suprema realização. Essas 4 esferas culturais estavam, também, como diz Ken Wilber, esgarçadas no século XIX. Bem esgarçadas. Não se falavam, não tinha uma linguagem de aproximação, não tinha nada disso, né? E aí é que entra o espiritismo. Dentro, num ambiente eminentemente dominado pelas correntes materialistas de filosofia, com uma ciência que estava virando um cientificismo, que é uma ideologia, a suprema corte de tudo é a ciência, né? Com uma arte espalhada de várias formas, mas procurando uma identidade, e com a religião, que não tinha mais o mesmo prestígio, progressivamente vinha perdendo poder temporal e poder civil. Esse é o quadro que a gente pode, digamos assim, referenciar o chamado nos tempos de Kardec, ou se vocês quiserem ler bastante coisas, tem aqui um livro que eu conheço alguns personagens. Olha para isso. Em torno de Rivail. Tem até um capítulo aqui de uma senhora, uma pessoa chamada Nádia do Couto Vale, que eu andei revendo. É importante ver isso? Para entender o espiritismo, é preciso saber por que ele chegou nessa época, não antes, não depois. E esse resumo foi para, de certa forma, introduzir esta reflexão. Então, Kardec, quando coloca aquelas posturas dele, que vai com o tempo focando mais nisso ou naquilo, ele está refletindo o tempo histórico dele, a época dele, né? Que não é ele simplesmente. Mas o que é que tem de original no pensamento espírita? Em primeiro lugar,
esta nova forma de fazer conhecimento a partir de uma convivência interexistencial. Isso é novidade na história da humanidade. Existiram profetas isolados, mas produção coletiva, comunidade interexistencial para gerar algo, isto é de um ineditismo bastante promissor, né? Não é só gente encarnada pensando, é gente encarnada e desencarnada ostensivamente trabalhando para um produto. Essa é uma primeira originalidade que eu chamaria a atenção. A segunda trata-se do fato de que ele fez, naquela época, o primeiro esboço, e eu ouvi isso de um professor famoso, Pierre Rivail, o primeiro grande esboço de religação dos saberes. Hoje a gente vai falar em Edgar Morin, em Vazarab Nicolescu, em Erwin Laszlo, sim, mas sim, quem é que começou a retomar tudo isso de uma maneira que pudesse integrar os saberes? Foi o pensamento espírita. Nem só filosofia, nem só religião, nem só arte e nem só ciência. Aí criamos uma coisa estranha, um conhecimento esquisito. Ele não cabe na ciência. Não cabe. Sua metodologia tem aspectos que não cabem no modelo nem de Popper, nem de Feyerabend, nesses epistemólogos da ciência mais conhecidos. Você pode usufruir um pouco do Comte, dos neopositivistas, né? Mas você vai precisar juntar muita gente, Bachelard e companhia, esses que eu mencionei, para poder dizer, bom, o espiritismo ele está uma mescla de possibilidades, né? Não é só dedução e empirismo, ele vai além disso. E, por outro lado, já coloca o sujeito e a possibilidade de sintonia do sujeito pesquisador com o resultado da pesquisa. Isso é novo. Aquela época, o mito da neutralidade científica era muito claro. O cientista não tem nada a ver com o resultado. Tanto é que, quando eu escrevi a tese de doutorado, eu não podia dizer eu fiz isto, eu fiz aquilo, né? Conclui-se sujeito indeterminado. Não, porque o sujeito é irrelevante. Ele não interfere no resultado. Não é bem assim. Ele interfere. Hoje a gente vê isso na física quântica, em outros lugares, mas na época de Kardec, ele descobre que o sujeito da história interfere, sim, no resultado da pesquisa. E o sujeito ali é a sintonia do grupo para integrar a comunidade e produzir saberes, conhecimentos, resultados de um modo geral. Então, vocês veem aí como é complexo o saber espírita, só olhar para o ângulo da ciência. A mesma coisa a filosofia. É uma filosofia espiritualista? É, mas não é uma filosofia espiritualista meramente especulativa, não é. Por quê? Porque os filósofos espíritas são interexistenciais e demonstram também naquilo que seria o equivalente a uma ciência ou uma transciência, como alguns chamam hoje, né? Então, é uma filosofia que tem matrizes de pensamento diferenciadas. E, mais uma vez, os insights filosóficos não dependem só da razão, né? Embora Kardec tenha valorizado bastante a razão tem vários significados. A razão de Descartes não é a razão de Leibniz, que é uma razão suficiente, vários conceitos. A razão iluminada de Leon Denis não é a razão dos iluministas, né? Já introduz-se umas possibilidades que são de natureza intuitiva, né? Intuitivo-sintética, como alguns vão falar, né? Então, a gente tem um filosofar que não é bem qualquer método. No tempo de Leon Denis, ficava mais claro isso, porque ele já convivia com Henri Bergson, intuicionista francês. Ele admirava Bergson, eu acho que teve algum contato, pelo menos com a sua literatura, e ele mostrava que estava superando o modelo tradicional da razão. E ele também tinha conhecimento das pesquisas de William James, propugnador de um pragmatismo na América do Norte, que estudava as variedades de experiências religiosas e mostrava que elas não funcionavam com o método tradicional da razão. Então, já tem um filosofar que está presente e que Kardec se abebera dela, na medida do possível, criando todo um pensamento lógico, ainda com a grande influência aristotélica,
mas já com sinalizações que não vai ficar por aí, não. A filosofia vai adiante, né? E é claro que ele vai falar de religião, ainda que não como um tratado de religião, mas vai mostrar que esse pensamento religioso, essa reflexão, ou essa vivência, que seria o melhor termo, ele evolui com o tempo, né? Evolui com o tempo. Então, uma religião primitiva, uma religião mais complexa, mais rica, que depende, não é o tempo histórico, é o tempo do sujeito e vai amadurecendo. E como eu mencionei, a arte tem um seu lugar inicial, pequeno, restrito, mas com Leon Denis isso cresce, tanto que ele faz algo que é inédito, chama o espírito guia dele e pede para ele trazer um espírito evoluído na área de arte, que ele quer conversar sobre a arte no mundo espiritual. E aí traz o esteta e resulta num livro que é chamado Espiritismo e Arte, ou na Arte, né? Quer dizer, a vivência espiritual na própria arte. Com isso, eu quero lhe dizer que as 4 esferas culturais hoje reconhecidas como tal, elas têm um significado próprio no pensamento espírita. Aí vocês vão perguntar, sim, e o espiritismo é o que é mesmo? A gente está acostumado a falar em tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Alguns dizem que não, que é duplo aspecto, espiritismo e filosofia, com consequências morais. Consequências morais está dentro da filosofia, moral, ética, não saiu da filosofia. E alguns acrescentam, e religiosas. Consequência religiosa não seria uma religião, seria uma prática fluente da filosofia, no caso aí. Uns vão achar assim. A primeira definição de Kardec parece que é pura ciência. Como é que nós ficamos? Bom, recentemente nós tivemos uma produção, porque não basta ler o que eles escreveram sobre o tema, é preciso refletir historicamente sobre esta produção, porque nós podemos achar que, embora ele tenha achado isso, não era bem isso dentro do contexto da observação atual, o que ele realmente fez. E aparece um texto muito interessante de revisão da literatura, de Zalmino Zimmermann, Espiritismo século XXI. Eu estive com ele algumas vezes, mas quando ele publicou esse livro, não tive a oportunidade de conversar com ele. E ele vai mostrar que o espiritismo não cabe dentro da ciência, nem da filosofia, não é um ramo dessas culturas, nem da religião, nem da arte. E então ele dá uma solução que é diferenciada. Ele chama o espiritismo o quinto saber. Só que quem conhece um pouco mais de pensamento geral, universal, essa reivindicação é da psicanálise, que queria ser o quinto saber. Então, já temos um concorrente aí, claro, que é como Freud pensava a psicanálise. Ele não achava que era nada do que a gente queria, e menos ainda que a psicanálise deveria ir para a academia, porque era um saber completamente diverso. Então, aparece esse quinto saber, no caso aí, um saber especial. Ele não caracteriza. O meu sentimento ao ler, a minha reflexão foi, não é um quinto saber. Não me parece que seja isso. Mas concordo que pareceu-me que os 4 saberes, as 4 esferas culturais, nenhuma delas, nem todas juntas, podem ser vistas adequadamente para interpretar a epistemologia espírita. E aí, o que é que eu vi? Além desses 4 esferas culturais, nós temos um detalhe muito importante, que é o fato de termos uma produção do conhecimento anímico mediúnica. Isso é um certo complicador, porque está fora do contexto de todos os saberes anteriormente estudados, da forma como foram produzidos. E, então, refletindo sobre isso, eu me recordei de que Kardec tinha alguns momentos assim, uma intensidade de frases que são fortes sobre o que é o espiritismo, ou pelo menos o papel do espiritismo. E o que é que ele nos diz? Que o espiritismo veio para destruir o materialismo. Claramente isso aparece algumas vezes nos seus textos como resposta dos espíritos, e ele diz: o maior inimigo do materialismo é o espiritismo. Ora, na Bahia isso não daria certo. Inimigo, maior inimigo. Não, a gente diz que o espiritismo veio para
superar o materialismo. Olha como ficou um pouco mais light, mais leve. É integrar o materialismo naquilo que ele tem de útil. A internet é materialista, é fruto da matéria e do pensamento materialista. Integrar esse conhecimento, mas transcendê-lo com uma visão de mundo muito mais ampla. O materialismo é apenas um caso restrito da cosmologia espírita. A primeira questão que a gente coloca é essa. Afora minhas reflexões sobre Kardec, que ele deve ter ouvido muita Marselhesa, francês, pelo menos, na época já se tocava isso, eu prefiro mesmo integrar, porque destruir vai pesar na economia psicológica aqui nossa. Mas o materialismo ele tem uma estrutura de pensamento que nós chamamos hoje de paradigma, lembrando Thomas Kuhn, que tirou essa frase, essa palavra do baú da história da filosofia. Essa palavra já é usada desde o tempo da Grécia Antiga e constrói um modelo de mundo, um exemplar ou uma moldura, a depender da leitura que se faz da palavra paradigma, que equivale a dizer que é algo que não é desta ou daquela natureza, mas é o que molda aquilo que vai aparecer nesta ou naquela natureza. Em outras palavras, o paradigma norteia o seu modo de ver, o seu modo de olhar, a sua exemplificação e por aí vai. Ora, o materialismo é o quê? No nosso entendimento, ele é um paradigma centrado na matéria, com todos os seus derivativos decorrentes dessa centração. É o que o materialismo é. Então, ninguém acrescenta ciência materialista, mas ela é. Ela funciona assim. Filosofias materialistas. Ninguém escreve filosofias materialistas necessariamente. Pode ver que a maioria que é materialista não escreve assim. E vocês perguntam, religiões materialistas? Vai ter? E aí, como é que fica? Sim. Arnaud Toynbee, um historiador, construiu um modelo de compreensão de religião e incluiu 3 grandes religiões que ele chama laicas, na primeira metade do século XX. O comunismo, que é materialista, o nacionalismo, que é materialista, e o cientificismo, que era uma decorrência de uma ciência materialista. Então, temos, sim. E isto está presente no corpo cultural da civilização ocidental. Muito claramente, esse materialismo aí. Agora nós temos vieses. Eu acho que foi um indiano que escreveu: nós estamos vivendo a era do neomaterialismo espiritualista, ou neoespiritualismo materialista. Como é? É pensar o espiritualismo a serviço da matéria. Vocês querem ver isso? É só olhar como as pessoas procuram um centro espírita. Nenhuma delas, de um modo geral, que está em sofrimento, está procurando para viver a plenitude divina, se sentir espírito imortal. Está procurando se curar do corpo. Por quê? Porque a matéria é que domina a consciência. Ou melhor, a consciência não ultrapassou o reino da matéria. Então, nós dizemos hoje que para superar um paradigma materialista, é necessário que exista um paradigma que vá adiante. E é isso que o Espiritismo vem fazer. Ser um paradigma. Nós chamamos, às vezes, de cosmovisão, de mundividência, que inclui a matéria, mas não se limita a ela, porque a sua substância primordial é o espírito. O mundo prevalente, primário, é o mundo espiritual. E quando eu falo espiritual, aí eu abro um parêntese para lembrar, não é o mundo espiritual descrito pela mediunidade, não. Porque aquele mundo descrito pela mediunidade ainda é material. É apenas um outro andar da cosmologia, entre aspas, física. Perispírito não é espírito. É perispírito, é matéria. Quintessenciada? É. Modificada? É. Mas funciona como matéria. O espírito transcende a matéria. Não vai estar no tempo nem no espaço. E olha quanta coisa isso vai dar em termos de consequências práticas pensar desse jeito. Então, eu vejo essa visão de mundo. O que vai acontecer se a gente adota isso? Bom, o IBGE vai ter que refazer lá as suas perguntas, né?
a sua religião. A gente não vai responder espírita. Se perguntar seu paradigma, a gente diz espírita. Mas religião não é bem uma religião, não se encaixa bem nessa história, né? E isto, se eu pensar que é isto, ele vai ser apenas mais uma na história das religiões presentes no momento. Eu entendo que a melhor forma de descrever as coisas é uma concepção espírita para a religião, uma moldura espírita para a ciência, para a filosofia, para a arte. Eu não uso os termos normalmente pedagogia espírita, medicina espírita, porque esse predicado supõe alguma coisa paralela, discutindo com esse pensamento espírita. Não, para mim é uma concepção espírita para, digamos, a pedagogia ou para a medicina, vai significar alguma coisa do tipo: eu vou conhecer todas as práticas médicas e hierarquizá-las evolutivamente, o que veremos um pouco depois, né? E trabalhar com todas elas. E para certas circunstâncias, só são suficientes certos saberes. Mas à medida em que eu evoluo, eu vou compreendendo tudo que já foi produzido, verificando as suas limitações, as suas aptidões produtivas e indo além delas. É por isso que eu gosto dessa noção de cosmovisão espírita aplicada a tudo. E aí acontece uma coisa. A cosmovisão derivou um termo. De repente, quando eu apresentei essas ideias num ambiente espírita, alguém disse o nosso cosmovisionário. Eu digo, era uma nova terminologia que está sendo apresentada nesse momento. Eu não sabia que existia essa personagem cosmovisionária, né? E aí ficou um duplo sentido, porque visionário geralmente é um indivíduo que está, de certa forma, muito imaginativo, fora do seu tempo, de sua época, coisa parecida. Digo, não, isso aqui é uma percepção prática da riqueza que é o pensamento espírita, né? Quando a gente lê o poema de Castro Alves, dedicado à juventude, Apelo à Mocidade Espírita Cristã, que está publicado num livrinho chamado Correio Fraterno, vocês vão verificar lá, né, que ele diz que é preciso desatar os grilhões da moderna escravidão. E, adiante, nos textos outros, ele vai mostrar que a moderna escravidão chama-se materialismo, que foi um grande sucesso, inegável na evolução, mas o sucesso do passado não é garantia de sucesso do futuro, já dizia o Papa da administração, Peter Drucker, se eu não me engano. Em suma, esse modelo está se esgotando. E esse esgotamento se vê na impossibilidade de dar soluções para os problemas que ele mesmo criou, né? A forma materialista de viver, que gerou o consumismo, ou que expressou a tendência consumista, que trabalhou com o hedonismo forte, prazeres imediatos, que criou a valorização da propriedade privada, do capitalismo. Tudo isso é reflexo da consciência da coletividade. Ele está se esgotando. A realidade é essa. Você vê um Charles Tart escrever um livro, O Fim do Materialismo, até porque a matéria que o sustentava sumiu na física, desmaterializou-se. Em 1926 já aparecia um livro chamado Diálogo sobre a Inexistência do Átomo. A discussão era um átomo. E Geiros Zukav escreve algo que eu não consigo captar, que ele diz o seguinte: o cosmos é uma dança, mas não há dançarinos. Em suma, não há matéria, não há aquela construção do sujeito, ou do corpúsculo, ou qualquer coisa do gênero. Em suma, a matéria foi um jeito de ver de um determinado momento existencial evolutivo do ser, mas não é uma realidade em si mesma. Essa é que é a grande questão. E a realidade que nós adotamos, aí voltamos a Hegel, é a realidade do espírito, não na conformação especulativa, mas na vivência experiencial e interexistencial. Bom, Nádia, eu já gastei os primeiros minutos que você me disse, que era até as 2:55, mas eu fui até as 3, por causa do horário que a gente começou. Fez você muito bem, estamos compensando o seu tempo. Nós combinamos anteriormente que as perguntas vão ser feitas ao final, mas antes de nós irmos ao nosso intervalo de 5 minutos,
5 ou você quer mais 5 para você beber água? Mais água. Não, eu estou aqui Tá daqui bom, a alguns minutos. Tá bom 5 minutos? Tá, Tá mas bom. antes de nós irmos para lá, eu vou fazer a você a pergunta da Tereza, que você já respondeu quando você se descreveu lá na abertura do 19º Congresso. Nós todos tivemos que eles não sabem, mas nós todos tivemos que fazer uma descrição de como nós somos, e exteriormente, né? E como nós estávamos vestidos, numa providência linda para os nossos irmãos de baixa visão e cegueira. Mas então a Tereza Costa perguntou: senhor André, o senhor é baiano da Índia? Hein, Peixinho? Essa é uma história curiosa. Às vezes, quando me perguntam, até eu me olho no espelho. Quando eu assisti o filme sobre Gandhi, que aquela massa estava lá, eu disse, rapaz, se eu estivesse lá, ninguém ia notar que eu era da Bahia, né? Tão semelhante que era. E tinha um amigo meu, espírita, muito trabalhador paranaense, que além de eu ser, assim, ter traços indianos, ou pele para próxima, cabelo, no seu jeito, agora então com esse cabelo comprido da pandemia, aí ele dizia assim, essa figura gandística, porque Gandhi também era magro, era isso e aquilo. E na Bahia você sabe que tem um bloco famoso que é os Filhos de Gandhi, né? Os Filhos de Gandhi. Então, você pergunta, o que você é? Eu digo, eu sou baiano, agora que tem traços indianos, isso eu não me recuso. Aliás, é uma atração que eu tenho pela Índia espiritual. A Índia material não me atrai, não, mas a Índia espiritual ela é muito rica. E aí vem uma história que, quando eu fiz o curso de terapias regressivas a vivências passadas com um americano, você tem que fazer um estudo didático sobre suas vidas. E eu vou parar lá na Índia, numa encarnação. Lá na Índia, talvez há mais de 2.000 anos, uma coisa assim. Então, eu tenho um traço indiano. O pessoal diz que eu tenho um pensamento muito grego, e uma prática cotidiana bastante romana. Eu digo, é engraçado essa mistura. Claro, com toda a adaptabilidade da brasilidade que faz com que a gente reconstrua todas essas ideias ao estilo nosso, né? Ao estilo brasileiro. E a sua baianidade aí como amálgama disso tudo. Está bem posto e você já está a caráter para os Filhos de Gandhi com esse seu cabelo aí pandêmico. Tá faltando a bata, assim, aquela bata, aquela coisa, mas a esposa disse que não vai deixar não, porque ela não tolera gurus. E eu vou ficar com cara de guru. Ela está fora disso, não deixa eu vestir aqui não. Tá bom. Bom, isso aí foi uma espécie de xiste para você, assim, neste intervalo, mas nós continuamos com aquela nossa proposta, nós combinamos de as perguntas todas irem para o final, então agora nós vamos dar 5 minutos de intervalo. Daqui a 5 minutos, nós voltamos para a segunda parte dessa reflexão importante que a cultura do Peixinho nos traz, do seu André Luiz Peixinho. Até já. Até já.